E aí galera, beleza? Eu acabei de ver a notícia aqui da sede dos mais médicos do Brasil. Então, galera, não acredite naquelas notícias que falam que a sede dos mais médicos foi causada por conta de alguma coisa que o Bolsonaro falou, de alguma citação de ódio que o Bolsonaro falou. Isso daí é mentira. Ele propôs uma coisa para Cuba que foi o seguinte: salário integral. Poderia trazer seus familiares para o Brasil, porque lá, para quem não sabe, é uma ditadura socialista. Todo mundo passa fome lá, é igualitário, todo mundo passa fome, menos o Estado. E só que como Cuba não aceitou, então ele tirou esse projeto. O que o Bolsonaro fez? O Bolsonaro criou um asilo, criou não, vai dar um asilo político para essas pessoas. Tanto é que algumas pessoas nem foram para Cuba, como disse aí a notícia do Jornal Nacional, essa filha dessa porra aí. Mas tudo bem, eu não queria falar disso daí. Eu queria falar a diferença no socialismo, no fascismo e no neoliberalismo. O que é o socialismo? Tem três socialismos. Socialismo real, socialismo real não, socialismo marxista, né, que é o real, socialismo soviético e o socialismo de mercado, que no caso só é da China. O que é o socialismo marxista? Vamos começar pelo Marx. O socialismo marxista ele propunha duas etapas. A primeira etapa é a Revolução Socialismo. Opa, peraí. Desculpa. A primeira etapa é a Revolução Socialista, que é o que? A classe operária se organizaria como se fosse um Estado com letra maiúscula, ou seja, governo, que controla os meios de produção, que não visa o lucro, como é do Estado, não visa o lucro. E a segunda etapa seria o comunismo, que é os trabalhadores passarão a controlar os meios de produção. O comunismo nunca existiu, nunca houve um governo comunista de acordo com Karl Marx. E também nunca houve um governo comunista. Vamos falar aí a verdade. O que é o socialismo soviético? O socialismo soviético ele propunha o fim da propriedade privada, que vai contra os direitos humanos. Direitos humanos não é socialismo. Não é socialista. Direitos humanos é totalmente capitalista. Que um dos criadores dos direitos, criadores entre aspas, tá? Dos direitos humanos é os Estados Unidos. Mas voltando aí, socialismo soviético, fim da propriedade privada, governo autoritário, ditatorial, ou seja, na verdade vamos falar outra etapa aqui, estatização da economia, ou seja, fascista. Por quê? Todas as empresas que têm uma geração, que tem como estímulo uma geração de capital para o governo, que gera dinheiro para o governo, é do Estado, então já se torna o governo inchado, ou seja, todas as empresas estatais, governo inchado, fascista. O que é o neoliberalismo? O neoliberalismo tem o liberalismo e o neoliberalismo. O liberalismo ele é apenas para a economia, ele não é tão politicamente assim, porque ele não apoia algumas coisas, eu não vou citar aí, mas tá, eu vou citar assim, foda-se. Ele não apoia, por exemplo, o negócio do LGBT lá, ele não é totalmente liberal nessa questão, entendeu? Tem um pouco de questão teocrática, no caso da Bíblia, nesse negócio. Mas ele visa o que, o neoliberalismo? Ele é totalmente estado mínimo na economia, ou seja, o governo não interrompe nada as empresas. Se a empresa está falindo, foda-se, e a economia tem uma mão visível, uma mão invisível que consegue controlar a economia, ou seja, a economia se autorregula no estado mínimo, entendeu? Eu fico puto com pessoas que têm 30 anos na cara e não conseguem entender isso daí, cara. Bem, galera, espero que vocês tenham entendido aí. Eu fiquei um pouco nervoso nessa porra aí, que é o primeiro vídeo do canal. Se você gostou daquele like, tudo mais. Falou!